Pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à disciplina de tópicos de legislação agrária e ambiental A. Pessoal, a ideia é fazer essa... Estão ouvindo bem? Sim, professor. Sim. Então, a ideia é fazer uma breve apresentação, que eu já postei no vídeo, fazendo a minha apresentação para vocês. Depois, gostaria que vocês rapidamente também fizessem uma breve apresentação. Depois, nós vamos entrar no conteúdo que é essa nossa primeira aula. Certo? Então, pessoal, como eu já coloquei no vídeo, sou o professor José Geraldo Wisnieves, sou responsável pela disciplina de tópicos de legislação agrária e ambiental do Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural no curso de Zootecnia. Então, eu já estou trabalhando com essa disciplina desde a minha chegada aqui na Universidade Federal de Santa Maria em 2006. Eu iniciei minha carreira acadêmica nas Faculdades Unidas de Bagé, depois ela se transformou na Universidade da Região da Campanha. Lá permaneci por cerca de 5 anos trabalhando com essas temáticas que eu estou agora trabalhando na disciplina, a temática agrária e ambiental. Posteriormente, eu prestei concurso público e fui admitido na Universidade Federal de Pelotas, na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Lá eu permaneci de 1994 até 2006, quando eu vim redistribuído aqui para a Universidade Federal de Santa Maria. Lá também trabalhava com essas temáticas que trabalho na disciplina, além de trabalhar com a disciplina de extensão rural, que é a disciplina que eu lecionava lá na Universidade Federal de Pelotas, para os cursos da agronomia, veterinária. Na época que eu estava lá ainda não existia o curso de zootecnia, ele foi implementado depois, e para o curso de nutrição. E também me inseri no programa de pós-graduação, lá na Universidade Federal de Pelotas, nessas áreas que trabalho aqui na disciplina, trabalhando as questões agrária e ambiental, principalmente o desenvolvimento rural sustentável e a agroecologia. E quando vim redistribuído para cá, para a Universidade Federal de Santa Maria, também, depois de um meio semestre, eu ingressei no programa de pós-graduação em extensão rural, na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu estou trabalhando junto com a graduação. Então, trabalho no programa, na graduação, nas disciplinas na agronomia e na zootecnia, e na pós-graduação, 2 disciplinas que trabalham com a sustentabilidade e o desenvolvimento rural sustentável e a agroecologia. Então, um pouco, rapidamente, é a minha trajetória acadêmica. Eu me formei em agronomia aqui na Universidade Federal de Santa Maria em 1984. E estou no magistério desde 1988. Então, eu iniciei minha atividade docente em 1988. Eu gostaria também que vocês fizessem uma breve apresentação para nós irmos nos conhecendo. E quem quiser começar, ele pode abrir o microfone e fazer uma breve apresentação. Tá, eu vou começar. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá, eu sou a Luana, eu sou formada em técnico em zootecnia pela UFSM e agora estou fazendo zootecnia.
e sou monitora no laboratório de cunicultura. E sou daqui de Santa Maria. Pode ir seguindo aí, abrindo o microfone e se apresentando. Oi, professor. Eu Oi. sou a Bruna. Eu faço zootecnia. Eu sou de Canoas, mas eu moro aqui em Santa Maria agora. E é isso? Isso. Boa tarde. Boa tarde, professor. Meu nome é Jéssica, eu também sou de Canoas, faço zootecnia e sou estagiária no laboratório de avicultura. Boa tarde, eu sou a Rafaela, metade do semestre, e faço estágio lá no NEPAC, no Cachorro e Gato. Oi, boa tarde. Boa tarde. Sou a Júlia, de Santa Rosa, 8º semestre da zootecnia e também sou estagiária do NEPAC. Boa tarde, professor. Meu nome é Laura, eu sou natural da cidade de Teutônia, mas atualmente estou em Santa Maria e sou monitora da disciplina de Suinocultura 1. Boa tarde, prof. Me chamo Ângela, sou natural de Júlia de Castilhos e sou estagiária do Laboratório de Melhoramento Animal. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Fabrício, sou natural de Cândido Godói, moro em Campina das Missões, curso zootecnia e faço estágio na Calmed. Então, acho que já todos se apresentaram. Eu sou natural do município de Santa Rosa, é uma conterrânea na disciplina. Então, pessoal, a disciplina vai funcionar mais ou menos nos moldes que a gente projetou o semestre passado, com a diferença que esse semestre a gente vai fazer aulas online também. Não serão obrigatoriamente todas as semanas, a gente vai intercalar com umas atividades que são já parte do que foi proposto no plano de ensino, que são as atividades. Então, a gente vai intercalar com algumas aulas que a gente vai usar o Moodle para vocês já irem fazendo as atividades, que são as atividades avaliativas que foram propostas e aprovadas pelo curso de zootecnia, certo? Mas isso a gente vai sempre avisar com antecedência, quando a gente vai postar essas atividades, o que são as atividades, e também nas aulas online a gente vai reforçar e fazer uma orientação de como fazer essas atividades, certo? Então, pessoal, na aula de hoje, a ideia é fazer uma aproximação do que é a primeira temática. Se vocês observarem que a gente enviou para vocês o programa da disciplina, tem uma parte agrária, disciplina, e outra parte que nós denominamos, para efeitos didáticos, de a parte ambiental. Então, nós vamos iniciar a primeira parte, que é a parte agrária, e posteriormente nós vamos abordar a parte ambiental. Então, eu vou colocar aqui uma apresentação, que são os slides que a gente vai apresentar a aula de hoje. Pessoal, nós estamos com o apoio do CCR, da professora Lisiane e do Lucas, fazendo a gravação desta aula,
Depois a gente vai disponibilizar para vocês, e para quem eventualmente não pôde assistir no horário de hoje, a gente sabe que alguns acadêmicos retornaram às suas casas, estão eventualmente auxiliando os pais ou estão em outras atividades, então depois a gente vai disponibilizar essa aula também, certo? Então eu vou colocar aqui a apresentação. Vocês só me digam se estão vendo a apresentação. Sim. Estão vendo? Sim, dá para ver. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a primeira parte da disciplina a gente denomina a parte agrária. Essa disciplina, antes que a gente inicie propriamente o conteúdo dela, ela tem uma visão da legislação agrária a partir das ciências agrárias. Ela também é lecionada, até alguns acadêmicos têm feito ela também, e depois aproveitado como DCG no curso de Direito. E, obviamente, no Direito tem uma visão a partir do direito propriamente dito. Aqui a gente tem uma visão dela a partir das ciências agrárias, que é esta minha formação, certo? Então, pessoal, vocês devem estar lembrados das aulas de História, e é uma temática bastante recorrente nas aulas de História, quando estuda a História do Brasil, que aqui nós vamos caracterizar o que a literatura aponta como o chamado problema agrário brasileiro, ou também o dilema agrário brasileiro, como às vezes é apresentado na literatura, que é a concepção da interpretação da nossa história, mostrando o porquê que, ao longo da história, nós tivemos legislações agrárias no sentido de intervir no que a literatura aponta como o problema agrário brasileiro. Então, aqui nós recorremos a alguns historiadores que fazem essa conexão entre o que seria a ocupação do território brasileiro e, posteriormente, como esta ocupação deixou como herança uma determinada estrutura agrária, certo? Então, quando a gente fala no problema agrário brasileiro, se vocês olharem na literatura, ela aponta que a forma como o território brasileiro foi ocupado e o seu desdobramento é que herdou essa nossa estrutura agrária. Então, quando a gente fala no descobrimento do Brasil, então a gente começa a perceber que isto, posteriormente, quando foi evoluindo na história, houve várias ações que nos herdaram essa estrutura agrária. Então, inicialmente, o Brasil, e aqui quem quiser aprofundar maiores detalhes, é interessante a leitura de algum livro de história. A gente recomenda, que tem uma trilogia feita pelo Eduardo Bueno, ele se popularizou aí na internet, o Peninha. Então, ele escreveu 3 livros muito interessantes que abordam o descobrimento do Brasil e a ocupação do território. Então, aqui a literatura aponta que nós tivemos um primeiro período, quando o Brasil foi ocupado, em que houve uma ocupação do território e depois um certo abandono. Na literatura aponta, porque na época que o Brasil foi descoberto, boa parte do empreendimento marítimo, além mar da Europa, buscava principalmente descobertas de jazidas de ouro, que era, na época, a moeda do mundo. Não é como hoje, que há 2 grandes moedas
são as reservas de valores, que são o euro e principalmente o dólar, né, na época, era o ouro. Então, como inicialmente a coroa portuguesa, pelo Tratado de Tordesilhas, ganhou o direito de ocupar a porção do território que inicialmente se denominou Colônia de Santa Cruz e posteriormente se denominou Brasil. Então, como eles ganharam esses direitos, eles tinham uma expectativa, os que aqui vieram, que houvesse ouro, e eles achassem ouro facilmente. Porém, não foi o que ocorreu. O ciclo do ouro ocorreu muito tempo depois da descoberta do Brasil, quando efetivamente foram descobertas grandes jazidas de ouro, e foi um dos ciclos econômicos do Brasil. Então, como inicialmente não houve a descoberta das jazidas de ouro, Portugal não fez um processo de ocupação efetivo do que tinha direito da colônia brasileira. E deixou, não totalmente abandonada, mas não ocupou de forma efetiva. Ocorre que, financiado pelo governo francês, que não concordava com o Tratado de Tordesilhas, começaram a haver tentativas de ocupação da colônia portuguesa por outras nações. E a França, inicialmente financiando barcos piratas, depois propriamente tentando fazer uma ocupação, e foi aí que efetivamente começa uma forma de exploração que, para os historiadores agrários, tem a ver ou caracteriza o que se chama o histórico problema agrário brasileiro. É óbvio que sempre devemos fazer um efeito relativo quando se usa o conceito problema. O problema é na visão dos historiadores. Essa herança, alguns não chamam de problema, outros nos livros de história agrária denominam o dilema agrário brasileiro. Certo? Então, como nesse primeiro momento não houve o interesse imediato na ocupação do território, houve essa espécie de abandono e começou a haver uma concorrência, principalmente pelo que foi o nosso primeiro grande ciclo econômico que deu nome ao nosso país, que é o Brasil, fruto da exploração do pau-brasil. O pau-brasil, como deve estar se recordar lá dos livros de história, ele era uma mercadoria com uma grande demanda na Europa, que iniciava o fim do feudalismo e o início do capitalismo, e a indústria têxtil demandava muito esse corante para os tecidos. Então, houve uma busca muito grande pelo pau-brasil, que depois nós vamos ver na parte ambiental também. Para os historiadores, ambiental foi o que provocou um impacto nas formações florestais nativas do Brasil, porque praticamente se esgotou as florestas nativas de pau-brasil com a exploração. Então, aí começa o nosso primeiro ciclo econômico e a ocupação do território. Só que para ocupar o território houve uma certa metodologia empregada aqui no Brasil, que Portugal já havia empregado em outras regiões. E era o que também vocês devem estar recordados lá dos livros de história, as chamadas capitanias hereditárias. E depois a divisão das capitanias hereditárias nas sesmarias. Então, o Wellington Pacheco de Barros até faz uma questão provocativa, perguntando se isso seria já o que mais adiante nós vamos ver na legislação que propõe a reforma agrária da coroa portuguesa na colônia brasileira. E ele mesmo acaba depois
respondendo essa pergunta, dizendo que isto não poderia se caracterizar como uma reforma agrária, certo? Porque tiveram outras características que não a caracterizam, como mais adiante nós vamos ver o que é conceitualmente a reforma agrária. Passando aqui para a próximo slide, nós vamos ver, acho que não apareceu aqui, não carregou, mas é um mapa que mostra as capitanias hereditárias do Brasil. Então, o Brasil foi dividido em várias capitanias hereditárias. É uma pena que o mapa aí não carregou na apresentação, mas era uma divisão da parte do território brasileiro das chamadas capitanias hereditárias. E essas capitanias hereditárias eram dadas a um dono, que era normalmente um membro da coroa portuguesa com algum destaque. Então, inicialmente, cada porção do território que foi dividida, as capitanias hereditárias, foi dada a um dono. E este dono, na apresentação que eu enviei para vocês por e-mail, e lá no Moodle, está esse mapa. Então, depois vocês podem consultá-lo e ver que cada porção do território foi dado a um dono. Por isso que depois a interpretação desse processo de ocupação do território gerou uma discussão no Brasil se o Brasil passou efetivamente por um modo de produção denominado feudalismo. E o feudalismo é um modo de produção que ocorreu em boa parte da Europa e era muito semelhante para alguns como as capitanias hereditárias, ou seja, uma porção do território que existia um dono. E as capitanias também eram uma porção do território que tinha um dono. Então, por isso que se fez uma analogia entre o feudalismo europeu e um feudalismo na América, no caso específico aqui no Brasil. Depois, posteriormente, chegou à conclusão que isto não ocorreu. Porque, na realidade, quando os portugueses aportaram aqui no Brasil, o feudalismo já era um modo de produção que estava sendo substituído pelo capitalismo na Europa, e mesmo em Portugal não foi um país que teve um feudalismo no estrito conceito que esta palavra traz. Então, a interpretação depois aqui no Brasil foi de que nós tivemos efetivamente já um capitalismo agrário. Então, essa aí a gente traz para vocês, agora nesse próximo slide, essas interpretações, a interpretação do feudalismo agrário, tem esse autor, o Alberto Passos Guimarães, e uma outra tese do capitalismo agrário, que é o Caio Prado Júnior. Mais adiante, a gente vai ver que essas interpretações tiveram um impacto na discussão sobre políticas públicas ligadas ao desenvolvimento agrário no Brasil. Em função de uma ou outra dessas teses, se tem uma aplicação de um determinado rumo das políticas de desenvolvimento agrário num sentido ou no outro. Aqui, depois... Desculpe aqui. Há, em função da tese do feudalismo agrário e do capitalismo agrário, interpretações e aplicações de políticas agrárias distintas. Assim como depois nós vamos ver as vias do desenvolvimento agrário. Então, essas interpretações foram muito tempo estudadas e debatidas, sobretudo nos anos 40, 50, até os anos 60 do século passado. A lei de terras, depois nós vamos ver,
efetivamente, nós paramos para pensar a descoberta do Brasil em 1500, e a primeira lei que regra o acesso à terra de 1850, elas se passaram 350 anos. Então, Wellington Pacheco de Barros, que é um jurista, interpreta que a primeira lei efetivamente agrária no Brasil foi a Lei de Terras de 1850, que é a lei que permite o acesso privado à terra. Até então, a terra era de domínio do Estado, inicialmente do Estado português e depois do Império Brasileiro. Fruto dessa evolução, desde as capitanias hereditárias, depois das sesmarias, já depois com a Lei das Terras, se tem interpretações que também são importantes para compreender a legislação agrária, ou a aplicação da legislação agrária num sentido ou no outro. São as duas vias clássicas de interpretação do desenvolvimento agrário. Uma chamada via latifundista ou prussiana e outra via da agricultura familiar. Então, essa primeira via, ela é bastante polêmica, porque ela aborda a partir de como a agricultura, o avanço da agricultura capitalista nos Estados Unidos da América do Norte. Foi feito um estudo em base a este avanço da agricultura lá, e como, a partir desse estudo de casos, se construiu uma via de que a maior eficiência da propriedade, da grande propriedade ou da grande exploração, acarretaria um desaparecimento, por isso é a polêmica desta tese, um desaparecimento dos camponeses, ou do que hoje nós denominaríamos o agricultor familiar. Certo? Porque haveria uma impossibilidade, do ponto de vista da eficiência, o desenvolvimento agrário, numa evolução da disputa, sobretudo de levar os produtos ao mercado, em que o camponês acabaria não tendo, pela escassa dimensão de sua propriedade, a competição no mercado, e acabaria, por via de regra, em deixando a propriedade e abandonando a atividade. Então, esta via interpreta, e para alguns historiadores, em determinados momentos, ela foi melhor interpretada ou foi aplicada no sentido de políticas públicas que entendiam que isso era um processo que iria ocorrer. Certo? Porém, nós temos uma outra via que para nós é muito mais interessante, porque ela nos ajuda a compreender a legislação agrária, que é a chamada via baseada na evolução da agricultura familiar, e que tem aí num intelectual russo chamado Alexander Chayanov, em que dizia que a agricultura familiar, como nós entendemos hoje, os camponeses, como eles chamavam na época, eles não se moviam por essa dinâmica estritamente da agricultura capitalista, porque eles tinham a base do trabalho, como o nome está a dizer, na mão de obra familiar. E aí, por isso, eles dependiam desta mão de obra, e esta mão de obra, de certa forma, é o que justificava esta via. Então, quando nós vamos falar mais adiante que a legislação agrária e a aplicação dela, por exemplo, que é a reforma agrária, ela tem muito a ver com esta via, ou seja, criar, por exemplo, quando uma propriedade é dividida para pequenos agricultores, a intenção que se tem com isso é criar um ambiente da agricultura familiar onde ela não havia antes. Então,
essa via nos ajuda a explicar ou compreender melhor como é a legislação agrária. Certo? Pessoal, a qualquer momento, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem interferir, pode abrir o microfone e fazer as observações de vocês. Então, o Chayanov trouxe esta via da agricultura familiar como uma via importante, certo? E a sua tese, durante um tempo, não foi aceita, mas aqui no Brasil, os historiadores da legislação e da questão agrária no Brasil interpretam que, no final dos anos 90, no final dos anos 80, início dos anos 90 e depois nos anos 2000, essa interpretação da agricultura familiar começou a ter bastante importância no Brasil. E citam como um exemplo de uma legislação que caracteriza isto, a criação do PRONAF no ano de 1996. Então, o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, entendia a importância da agricultura familiar para o Brasil e a importância das estruturas familiares no desenvolvimento agrário. E é isto que nós vamos procurar, nesse primeiro momento, interpretar, que toda a legislação agrária, sobretudo o que os historiadores apontam como efetivamente a primeira lei agrária, que é o Estatuto da Terra de 1964, nessa legislação está muito vinculada à concepção de que a legislação foi criada para compatibilizar o processo de desenvolvimento brasileiro, entendendo o desenvolvimento agrário a partir da intervenção do Estado com a legislação na execução da reforma agrária. Então, essas duas interpretações são importantes. A primeira, para alguns, mostrar o que pode ocorrer ou não na história, ou seja, que a grande exploração acaba tendo um impacto na pequena produção pela forma sobretudo, de rentabilidade de chegada aos mercados, e isto pode provocar um descompasso e o abandono da atividade. E a outra que, para nós, nos justifica, de certa forma, a ideia ou a concepção da legislação agrária como uma política de desenvolvimento no Brasil. Certo? Então, a reforma agrária, que nós vamos ver mais adiante, ela é uma aplicação da legislação agrária. Sem a legislação agrária, não há como fazer a reforma agrária. Certo? Então, nós vamos ver que a interpretação dos autores da história agrária no Brasil, eles normalmente associam a esta herança que começou com as capitanias hereditárias, depois com as sesmarias, e na interpretação dos autores, isto nos deixou de herança uma estrutura agrária que a terra está concentrada, isto é, os dados do IBGE efetivamente nos mostram isso. Depois nós vamos mostrar para vocês mais adiante isso nos dados do IBGE, que apontam que a terra vem se concentrando no Brasil, mesmo com a aplicação de políticas agrárias, não foi o suficiente para buscar um equilíbrio no que tange a distribuição da terra no Brasil. São os dados que apontam, os dados do IBGE apontam isso. Então, a concepção da reforma agrária seria para solucionar o problema agrário. Mas o que é o problema agrário? Então, na interpretação de vários autores, o problema agrário seria uma intervenção para tentar diminuir ou minimizar a concentração de terra, certo?
Então, os autores colocam que isto ocorreu na sociedade brasileira porque houveram alguns movimentos sociais, que eles denominam movimentos sociais de luta pela terra. Então, nós temos como um primeiro movimento social o movimento dos nativos, ou seja, os proprietários de terras que eram, segundo os historiadores, os que estavam aqui antes de chegar os descobridores, que foram, segundo a história, equivocadamente denominados de indígenas. Hoje, a denominação mais adequada na interpretação da história são os povos originários. Então, este primeiro movimento, para alguns, foi o que, sobretudo, inaugurou o que os historiadores mostram, uma série de movimentos até chegar ao... E esses movimentos, na interpretação dos autores, eles trazem numa agenda nacional a temática da questão agrária. É óbvio que não com a mesma intensidade. Então, a gente está trazendo de forma ilustrativa o que a literatura aponta como vários movimentos que foram, de certa forma, trazendo essa problemática agrária ao longo da história desde o descobrimento. E aí vocês têm a primeira, que seria aí uma série de ilustrações, que seriam a escravidão dos nativos, dos indígenas, sobretudo para a exploração do pau-brasil. Então, eles eram aprisionados para ser a mão de obra, e aí alguns historiadores que abordam que o Brasil não possuía um feudalismo propriamente dito, caracterizam que esses ciclos econômicos já estavam baseados, digamos, num sistema que já iniciava na Europa, que era o capitalismo, só que com uma característica distinta de outros locais, que a base da mão de obra era uma mão de obra escrava, inicialmente dos nativos indígenas e, posteriormente, da escravidão africana, certo? Então, a escravidão africana no Brasil teve muitas nuances, né? Vocês têm aí o que foi considerado um grande líder do que se chamava áreas onde os escravos tentavam fugir da escravidão, que foi denominada de quilombo, e hoje os descendentes são os que denominados de quilombola. Então, o Brasil aí, na história, é bastante estudada a figura do Zumbi dos Palmares, né? Que foi considerado um precursor da tentativa, através de criar essas áreas, e criar populações livres e questionar esse modo de produção baseado na mão de obra escrava. A mão de obra escrava africana no Brasil foi considerada no mundo um dos maiores períodos. Se calcula aí que o Brasil teve mão de obra escrava por cerca de 350 anos. Então, quem tiver interesse em aprofundar os estudos, existe um livro escrito por um historiador da USP, que é o Boris Fausto, em que ele aborda bem o que foi, tem um livro de história do Brasil, em que ele aborda bem a escravidão no Brasil, e inclusive faz algumas comparações como ela era em outros países do mundo. Então, aí é um movimento social que é uma tentativa de fugir de um modo de produção baseado na escravidão. Um outro movimento social que os historiadores apontam, que também discute, obviamente não com a intensidade dos movimentos sociais atuais, mas acaba discutindo a questão agrária, é os Canudos, a chamada Guerra dos Canudos, que foi no Nordeste brasileiro, e a gente traz para vocês aí alguns elementos disso, que para alguns estava no cenário que fez com que esse movimento social
se desenvolvesse. A fome, a seca, a falta de apoio político, sobretudo aos trabalhadores, principalmente dos canaviais, e a incipiente agricultura familiar que começava, embora sempre os historiadores apontam que ela funcionava como uma resistência dos que começavam a ter pequenos cultivos. A violência dos grupos armados, principalmente, o desemprego, e também foi o que moveu o Canudos, né, com o Antônio Conselheiro, o fanatismo religioso, certo? Ele se considerava um beato. Inclusive, na época, já o Brasil tinha superado o regime da monarquia, instaurado a república, e ele particularmente era contrário à república e partidário da monarquia. Então, aí foi o período que ela aconteceu no Brasil, 1896 a 1900, um ano mais ou menos, no interior da Bahia, né, num local que se chamava Monte Belo, no sul da Bahia. E os envolvidos foram os habitantes locais, jagunços, sertanejos, pobres, fanáticos religiosos, liderados pelo Antônio Conselheiro, e, do outro lado, as forças militares que combatiam esse movimento. E aí tem as causas da guerra, da época que a gente aponta. Então, a literatura aponta que esse movimento, no início, tinha uma conotação talvez mais do messianismo, mas, posteriormente, começa a reivindicar as condições de trabalho nos canaviais e também o que mais adiante seria o que os historiadores apontam, os movimentos de luta pela terra. Aí vocês têm a fonte de onde foi retirado esse material. Aí vocês têm como terminou, né, com a morte do Antônio Conselheiro e a destruição de Canudos, pôs fim a esse movimento. Um outro movimento social que alguns autores apontam como importante ocorreu, e aí tem uma ligação muito importante com o estado do Rio Grande do Sul. Não no movimento diretamente, mas indiretamente, porque esse movimento ocorreu porque houve, na época, uma interpretação que deveria se modernizar a forma de transporte do que era a principal riqueza, principalmente do Rio Grande do Sul, que era a produção agropecuária, né? Principalmente a criação de gado extensivo na metade sul, e o seu mercado consumidor, que era o eixo Rio-São Paulo, principalmente o mercado transformador, que era o mercado de São Paulo. Então, inclusive, aqui com Santa Maria tem uma vinculação a isso, porque nós temos aqui na nossa cidade um bairro, inclusive, com um nome similar a uma cidade do interior de São Paulo, que era por onde passava esta linha férrea. Então, esta linha férrea que vocês veem aí no mapa, nesse traçado que está aí, colorido, ele começava, esta linha se estendia de Uruguaiana até Santa Maria, e de Porto Alegre até Santa Maria, depois fazia as conexões com Passo Fundo, e até Marcelino Ramos, onde foi feita uma ponte sobre o Rio Pelotas, né, e passava para o estado de Santa Catarina. Nesse trajeto é que houve o que os autores apontam como a Guerra do Contestado. E as populações que viviam na área que passou a linha de ferro começaram a contestar o que foi deixado na contratação que se fez de uma empresa para construir essa linha de ferro e a possibilidade de explorar ao longo desta ferrovia. E quando essa empresa começou a explorar, sobretudo, a floresta
houve um confronto com os moradores nativos dessas florestas, e isso é o mote da Guerra do Contestado. Então, para alguns autores, este movimento, fruto da chamada Guerra do Contestado, herdou um movimento que guarda o que os historiadores apontam como os movimentos que trazem para a sociedade o questionamento da estrutura agrária, ou da questão agrária, ou como nós denominamos lá no início, do problema agrário no Brasil. Então, na trajetória dessa linha de ferro pelo estado de Santa Catarina, é que houve esse conflito, e desse conflito foi denominada a Guerra do Contestado, e este é um movimento social bastante importante, certo? Ele já é um movimento dos outros, mas relativamente mais contemporâneos, porque já foi no início do século passado, em relação aos outros que foram mais distantes. E também porque tem uma ligação muito forte aqui com o Rio Grande do Sul, e principalmente em Santa Catarina, que tem hoje tem um museu do Contestado, enfim, se estuda bastante esse movimento. Então, o movimento, obviamente, foi fortemente reprimido, porque se entendia que deveria ser construída a linha férrea, e, de fato, ela acabou acontecendo e acabou sendo a principal ligação nessa primeira metade do século XX entre o Sul e o Sudeste, que era o mercado consumidor dos produtos aqui, principalmente o gado, que foi o grande apogeu da metade sul até os anos 30. Se vocês olharem na história, a metade sul era a metade mais desenvolvida no Rio Grande do Sul até cerca dos anos 60, se entende, que permaneceu, para alguns historiadores, até os anos 30. E se tinha como as duas cidades emblemáticas, que foram as cidades que mais tiveram um crescimento fora a capital, que era a cidade de Pelotas e de Bagé. Principalmente a cidade de Pelotas, que concentrava os mercados já também transformadores, depois, na época, né, começaram a se instalar também unidades frigoríficas lá naquela região, e principalmente com a constituição de um banco, que era uma novidade, foi um dos maiores bancos até os anos 30 no Brasil, que é o Banco Pelotense, com várias sucursais no Brasil e inclusive fora do Brasil. Então, fruto desse ciclo econômico da metade sul, é que se teve essa ligação, e dessa ligação os historiadores, no traçado por Santa Catarina, entendem que houve esse movimento denominado Guerra do Contestado. E aí vocês têm algumas ilustrações da tentativa de não passar os trens, inclusive de não construir a estrada, mas no fim houve um enfrentamento e a estrada foi construída e o movimento debelado. Então aqui tem um texto que a gente agregou para explicar um pouco o que foi esse movimento e por que ele foi assim interpretado e quais as suas principais características. Certo? Para os historiadores que interpretam a questão agrária no Brasil, sobretudo dos anos 50 até os anos 60 do século passado, estudam muito a criação do que eles entendem o movimento na época mais importante, questionava essa herança agrária no Brasil, que eram as chamadas ligas camponesas, e que teve uma figura
central nesses movimentos, que era o Francisco Julião. Era um advogado pernambucano que acabou sendo uma espécie de liderança intelectual desse movimento. Então, as ligas arquivos têm um pouco da história dele. Ele acabou depois sendo eleito deputado e, posteriormente, se exilou e acabou falecendo no México. Certo? Ele morreu no exterior, já no período do exílio em que ele foi para o México. Então, as ligas camponesas trata-se de um movimento bastante importante no Brasil, porque ele traz para a sociedade brasileira uma discussão sobre esta herança que se apontava, e para alguns era o que era um dos grandes entraves ao desenvolvimento brasileiro, ou seja, a concentração de terras. Entendiam que, vendo ou analisando a história de outros países do mundo, inclusive principalmente os Estados Unidos, que já desde o século XVIII já tinham feito intervenções agrárias, e isso tinha redundado em um certo desenvolvimento, começavam a discussão no Brasil dessa associação, de que a intervenção através da legislação agrária levaria a um desenvolvimento no Brasil. Depois se tem a organização dos trabalhadores, que começam a pressionar o legislativo para elaborar leis nesse sentido. Num primeiro momento, o grande embate era para levar as leis trabalhistas ao meio rural, aos trabalhadores rurais, e depois também começa a reivindicação por uma expressão que começa a surgir na sociedade brasileira, que é a expressão reforma agrária, que até então não era uma expressão que não era muito utilizada. Então, começa a se pressionar o Estado para se fazer essa intervenção numa perspectiva de que isto era uma via para o desenvolvimento do país. Então, a partir daí se cria a representação sindical, 1963, com os dois sindicatos que existem até hoje e representam, do ponto de vista legal, os agricultores familiares, que é a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura do Brasil, e os que representam o que se denomina agricultura patronal, que é a Confederação Nacional da Agricultura. Então, esses são os órgãos legais perante a estrutura legal brasileira. Os movimentos sociais não fazem parte das estruturas legais do Brasil, mas os historiadores apontam que eles têm uma importância muito grande em trazer para a sociedade a discussão de temáticas como a questão agrária. Você tem uma foto histórica do primeiro congresso dos, como se denominava, lavradores e trabalhadores agrícolas. E, fazendo um recorte agora para o Rio Grande do Sul, aqui os historiadores apontam que houve alguns nuances um pouco distintos e apontam dois movimentos que houveram nos anos 50 e 60 do século passado, que é o MASTER, um movimento com orientação de partidos políticos, e a chamada Frente Agrária Gaúcha, que era de orientação da chamada doutrina social da Igreja Católica. Isso vai evoluindo até 1964. Em 1964, nós temos uma mudança da ordem social e política no Brasil e se tem a primeira legislação agrária no Brasil, que é o Estatuto da Terra, e introduz na legislação, que nós temos até hoje, um instrumento que, para os historiadores, permitiu ou possibilitou o Estado intervir na propriedade privada da terra, que é a chamada função social da terra. Então, para os historiadores, depois de 64, se teve uma nova ordem social e política no Brasil, os movimentos
sociais perderam a intensidade, assim como o sindicalismo. E esses movimentos são recriados, de certa forma, ou começam a ter uma nova importância na sociedade, no sentido de trazer uma discussão sobre a questão agrária no Brasil, em meados dos anos 70, a partir de 1975, e mais intensamente nos anos 80, quando são criados vários movimentos sociais, né, no Brasil, em que novamente se tem a discussão no Brasil da importância da intervenção através da legislação agrária nas estruturas agrárias como um processo de desenvolvimento para o Brasil. Então, essa associação sempre esteve muito forte na legislação agrária. A ideia de que ela seria a aplicação da legislação agrária e a reforma agrária seria uma possibilidade ou uma via para o desenvolvimento do próprio país. Então, eles têm umas fotos dos conflitos e dos mediadores nos conflitos, sobretudo do papel mediador e também da criação ou de apoio a esses movimentos sociais, que é o caso da Igreja Católica. Aí você tem uma figura que, para os historiadores, foi emblemática, como mediadores dos conflitos, que então se estabeleciam pelos que reivindicavam as terras e, sobretudo, as forças policiais, que foi o Dom Helder Câmara. Então, aqui a gente traz um pouco do que foi a chamada função social da terra, por que ela é importante, mas nas outras aulas a gente vai voltar a abordar isso, mostrando a importância disso, da função social da terra, certo? Como ela foi incorporada na legislação até chegarmos no Estatuto da Terra, certo? Pessoal, a ideia nessa primeira aula, por isso que a gente está, como a gente já enviou para vocês, podem depois voltar a consultar esses slides, é fazer um recorrido rápido, uma recuperação rápida da história agrária brasileira, desde a nossa herança, que os historiadores apontam lá do início, através sobretudo a partir das capitanias hereditárias, seus desdobramentos, até nós fomos evoluindo para a primeira legislação, que para alguns seria a lei de terras, para alguns historiadores seria já uma lei agrária importante, a lei de terras de 1850, e principalmente o Estatuto da Terra de 1964. Então, no Estatuto da Terra, certo, tem um conceito bastante importante, que ele permanece até hoje, porque o Estatuto da Terra depois foi incluído na Constituição, transformado no capítulo agrário da Constituição, que é a função social da terra. Então, o que é a função social da terra? Então, pela função social da terra, a propriedade da terra desempenha a sua função social quando, simultaneamente, favorece o bem-estar dos proprietários, proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, e aí é uma expressão da época, que é hoje, significa dos que nela trabalham, assim como suas famílias, níveis de produtividade. Esse foi algo que foi incluído, e depois nós vamos ver isso, se criaram critérios para estabelecer esses níveis mínimos de produtividade, a conservação dos recursos naturais e a observação das disposições legais que regulam as justas relações de trabalho. Então, esses são os 4 itens que compõem o que se chama a função social da terra. A partir da Constituição e do capítulo agrário, se agregou que também, além da conservação, se entende como parte componente da função social da terra a proteção ao meio ambiente. Então, pessoal, desde 1964, 30 de
novembro de 1964, nós temos uma legislação que para alguns foi uma legislação bastante importante, porque ela permitiu, a partir de então, que o Estado fizesse sua intervenção baseado em uma legislação na estrutura agrária. E, dentro do Estatuto da Terra, se tem os conceitos de reforma agrária, certo? Um conjunto de medidas e o que ela visava. Então, ela visava modificar as relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, promovendo a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador e o desenvolvimento econômico do país. E aí, para alguns historiadores, o que na época causou uma forte reação ao Estatuto da Terra, que previa a extinção do minifúndio e do latifúndio, que eram as expressões que se utilizavam antigamente para as áreas que depois foram estipuladas como menor e maior do que o módulo rural. Nós vamos ver mais adiante que o módulo rural seria uma unidade mínima de área necessária para a sobrevivência de uma família. Então, em função do tamanho do que a lei estipulava como módulo rural, o que estava abaixo se denominava minifúndio e o que estava muito acima. Inicialmente, o Estatuto da Terra preconizava que o que estivesse 600 vezes acima do módulo rural era denominado latifúndio por dimensão. Então, essas expressões, posteriormente, na lei, foram abandonadas e hoje nós temos na legislação os conceitos de propriedade. A lei diretamente fixou o que seria a pequena e a média propriedade e, posteriormente, por uma interpretação também, se entende hoje o que seria a grande propriedade. Certo? Então, é importante compreender que a função social da terra está vinculada a uma ideia de desenvolvimento através da chamada justiça social. Certo? Aqui ele faz um recorrido para interpretar os órgãos que foram criados para a aplicação da reforma agrária, certo? E também como isso foi evoluindo no tempo. Então, o primeiro órgão no Brasil criado para ou responsável pela reforma agrária, sobretudo, os historiadores apontam que foi uma reação do Estado ao movimento das ligas camponesas, que foi a Superintendência Regional de Política Agrária, criada em 1962. E já começava a discutir e propor a elaboração de uma legislação que só foi aprovada em 1964, que seria o Estatuto da Terra, no sentido de dispor, do Estado dispor de instrumentos para intervir na questão agrária. Posteriormente, foram criados o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário. Todas essas estruturas foram extintas ao longo do tempo e substituídas nos anos 70 pela criação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Posteriormente, em alguns períodos, principalmente nos anos 80, em que houveram bastantes conflitos agrários, sobretudo na região norte do Brasil, se criaram, por exemplo, o Ministério Extraordinário para os Assuntos Fundiários, depois o Grupo Executivo de Terras do Araguaia Tocantins e o Grupo Executivo de Terras do Baixo Amazonas, isso nos anos 80 do século passado. Os historiadores apontam que até 1985, mesmo que desde 64 já tínhamos uma legislação que permitia o Estado intervir na questão agrária, os projetos foram mais no sentido da colonização, porque
porque o instituto que foi criado, o INCRA, também tinha essa função, uma função de implementar a colonização no Brasil, principalmente na região norte do Brasil. Certo? Então, aí vocês têm o que os historiadores apontam como um grande projeto que se fez, que seria a construção de uma estrada que ligaria o centro do Brasil ao norte, ligaria Brasília ao norte, ao Amazonas, a Manaus e posteriormente até Roraima. Então, esse seria um traçado dessa estrada que foi proposta, e a estrada em si não tem a ver diretamente com a colonização, mas a concepção desta estrada seria ao longo desta estrada, instalar áreas com colonizadores. Então, este era, na visão dos historiadores agrários, uma ideia de atacar o problema agrário, sobretudo dos demandantes por terra, em projetos de colonização. Então, foi o que foi feito. Aí vocês têm algumas fotos do que foi o início da construção da Transamazônica. Certo? Aí vocês têm detalhes da rodovia. Aí, só para vocês terem uma ideia das distâncias, o que hoje se questiona bastante, há um forte questionamento no Brasil sobre também o que para alguns é um gargalo para o escoamento da produção agropecuária, que é a base, grande parte da nossa produção agropecuária ainda é escoada por via rodoviária. E para os que estudam esses modais de transportes, consideram esse modal mais caro que modais como a navegação e a ferrovia. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a ligação de Porto Alegre, que é a capital do estado, está quase 5.000 quilômetros distante da região norte. E aqui eu fiz uma analogia entre este projeto, que era a ocupação do norte do Brasil, com o que foi historicamente. Pode fazer um paralelo, obviamente, não se pode entender que este modelo que foi levado à região norte já nos anos 60 e 70 do Brasil, do século passado, mas como foi ocupado o norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Tanto a gente, através da literatura, encontrou algumas fotos que mostram a ocupação do norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Certo? E aí vocês têm algumas fotos do que foram os colonizadores que chegaram aqui. Os daqui chegaram da Europa. Certo? Colonizadores, principalmente das etnias. A primeira experiência foi com os colonizadores alemães, depois os italianos, depois vieram outros, poloneses, franceses, russos, várias etnias acabaram aportando aqui no norte e noroeste do Rio Grande do Sul. E aí se teve algo que a gente guarda uma similaridade a esse projeto de colonização da Amazônia, porque também esse projeto estava baseado nas estradas, e ao longo das estradas, os lotes que eram doados aos colonizadores. Por isso que em algumas regiões do Rio Grande do Sul, as localidades do interior são denominadas de linhas. Então, tem linha e uma denominação, que às vezes é um acidente geográfico, é o nome de alguma pessoa, ou até algum nome de alguma árvore ou de algo, que lembra que essas linhas, na realidade, são as pequenas estradas vicinais que se fazia através dessa estrada maior,
por onde chegavam os colonizadores quando já havia um estrado. Senão, o processo ocorria através dos rios. Aí vocês têm a demarcação dessas áreas, né? Isso nos anos 20 do século passado. Então, pessoal, até a década de 1980, até 85, quando se tem a chamada redemocratização no Brasil, e o fim de uma era que se inicia em 64 e inicia-se uma outra era em 1985. Na época, se teve novamente um presidente civil no Brasil, o Tancredo Neves, né, foi eleito, que as eleições no Brasil até 1989 eram indiretas, né? Era o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados é que elegiam os presidentes. Até 1989, quando retornou às eleições diretas. Então, a partir de 1985, se tem uma pressão muito forte para que o Estado, de certa forma, abandone um pouco a política da colonização e novamente se volte a implementar a reforma agrária. Foi criado o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária e o Ministério Extraordinário para o Desenvolvimento e a Reforma Agrária. Porém, segundo a fonte que a gente consultou, as metas eram consideradas irreais e não foram atingidas. Eu me recordo que a intenção, em 5 anos, que era o governo em 4 anos, depois passou para 5 anos, havia uma proposta audaciosa de assentar 1 milhão de famílias, e não se chegou nesses valores. Em 1987, o INCRA é extinto, depois ele é recriado, e aí retorna ao protagonismo ao Ministério da Agricultura. Depois nós temos um breve governo do Fernando Collor, que foi entre 90 e 92. Aí, oficialmente, se encerram os projetos de colonização e começa uma discussão sobre a reforma agrária. Nesse período, em nível federal, a fonte que ele consultou informa que quase não foi feita nenhuma desapropriação. Houve alguns projetos em nível estadual nesse período, ou seja, um protagonismo dos estados. Após, no final de 92, em que, depois do fim do governo Fernando Collor, se tem a posse do vice-presidente, que é o Itamar Franco, e aí se tem uma retomada da ideia da reforma agrária, enfim, como um projeto de desenvolvimento nacional. E aí se entendia que a Constituição foi feita em 1988, e dentro dela tinha o capítulo agrário, que seria o responsável pela aplicação da reforma agrária, teria que ser regulamentado, porque tinha alguns aspectos dessa legislação que não permitiam a aplicação dela. E foi o que ocorreu em 1993, com a regulamentação e a criação de uma legislação que é denominada legislação agrária. Certo? Depois nós temos, nos anos 2000, uma nova realidade, que é a criação de um ministério específico para o desenvolvimento agrário, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, para os historiadores, até mais ou menos 2016, nós tínhamos no Brasil 2 ministérios com funções bem distintas, que era o Ministério da Agricultura, para tratar da temática das políticas agrícolas, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para tratar das políticas agrárias no Brasil. Aí nós temos uma recuperação rápida, que foi a criação de alguns ministérios até evoluir para o MDA.
a Constituição com o capítulo agrário, a partir dos anos 90, algumas mudanças, no sentido de mudar um pouco o que historicamente se entendia pela reforma agrária clássica, vamos dizer assim, da desapropriação e a introdução principalmente de uma nova modalidade, que seria o Banco da Terra, e como isso evoluiu. Para finalizar esta aula, a gente fez uma periodização da política agrária, certo? Então, nós colocamos aqui nessa periodização, efetivamente, os períodos em que se tem uma legislação consolidada, que é, no caso, 1993, mas nós fizemos essa periodização por governos, para ficar, pelos governos que foram se sucedendo, para ficar mais, digamos assim, fácil de nós compreendermos isso. Então, a gente pega o período de 94, que daria para nós colocarmos aqui, na realidade, 93 a 98, em que a concepção da intervenção do Estado no problema agrário, através da aplicação da reforma agrária, com a criação dos assentamentos de reforma agrária. Depois nós temos, de 1998 a 2002, uma tentativa de substituição do acesso à terra, ao invés de se fazer a desapropriação ou aquisição de terras, que já desde 1992 era permitido pela legislação, seria a ideia de constituição de um crédito fundiário de um banco, e este banco faria um empréstimo aos que queriam ter acesso à terra, o que ficou denominado como Banco da Terra, e, para alguns, isso não era propriamente uma política de uma reforma agrária clássica, e sim uma política de crédito fundiário. Depois nós temos, de 2002 até 2016, um retorno do que seria uma política de 94 a 98, com assentamentos de reforma agrária, também seguiu existindo o crédito fundiário, e aí a criação do MDA e um protagonismo maior dele nas políticas agrárias. Depois de 2016 a 2018 se tem a fusão do MDA com o Ministério do Desenvolvimento Social e a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e a desvinculação do INCRA desse ministério, que na época ele foi passado para a Casa Civil. Em 2019, a partir de 2019, o INCRA retorna a ser vinculado ao Ministério da Agricultura e é o órgão responsável pela política agrária no Brasil. Então, pessoal, de forma rápida, era um pouco o que a gente tinha para apresentar para vocês, certo? Nesta primeira aula, e a gente espera que tenha sido uma parte assim bastante introdutória mesmo, né? Bastante rápida. E nas próximas aulas a gente vai abordar aí sim a legislação propriamente dito, que é fruto de todo esse contexto histórico. Ou seja, a legislação se justifica e ela nós vamos observar mais intensa e menos intensa, dependendo dos processos históricos pelos quais o Brasil passou. Certo, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Aí podem falar, estar com vocês. Esta aula, como nós já falamos anteriormente, ela está gravada, né? E vai ser disponibilizada para vocês. Certo? Então, pessoal, se vocês
não tem nada a acrescentar, ou se vocês, pessoal, sempre estarei à disposição de vocês no horário, aqui no horário das aulas e também em outros horários que eu não esteja lecionando aula, via e-mail vocês podem, ou pelo Moodle, podem fazer o contato, tirar as dúvidas, sugestões, enfim, certo? Estamos à disposição de vocês para transformar essas aulas em um diálogo, na realidade, né? Embora aqui fique um pouco mais difícil, né? Pela forma que estamos transmitindo, fica um pouco mais difícil, mas, enfim, a ideia é promover um diálogo, trazendo na realidade, o que eu trago aqui para vocês são interpretações que são passíveis de serem até questionadas, são interpretações a partir de determinado conjunto de autores que assim fizeram ou buscaram explicar como se deu essa evolução até nós chegarmos na legislação. Então, a partir das aulas que vêm, nós vamos iniciar a discussão das legislações propriamente ditas, da Lei de Terras, depois do Estatuto da Terra, depois da Constituição Brasileira e a aplicação, a regulamentação da Constituição e leis que foram sendo modificadas e criadas. Certo, pessoal? Certo, professor. Então, eu desejo para vocês aí uma boa tarde, certo? Bom final de tarde e dizer que sempre a gente vai avisar com antecedência. A semana que vem nós vamos postar aí um texto para que já vocês possam ocupar esse espaço. Vou fazer uma espécie de estudo dirigido, já avisando a primeira atividade, certo? Então, eu já vou mandar esse texto no final de semana. Agora, na sexta-feira, já envio por e-mail e já posto ele lá no Moodle. Certo, pessoal? Uma boa tarde para vocês e até a próxima aula. Tchau, professora. Até. Tchau, tchau.